dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme Franco. E eu sou a Natália Almeida. E neste episódio do Coisa Pública, o podcast do CLP que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los, nós vamos falar sobre a PEC emergencial. Faltando poucos meses para acabar o ano, ela se tornou prioridade no governo e na Câmara dos Deputados. Dentro da agenda de reformas, ela é a proposta que mais tem chance de ser votada ainda em 2020. Ela foi apresentada ao Congresso Nacional pelo ministro da Economia Paulo Guedes há um ano, em novembro de 2019, dentro de um amplo pacote de reformas e medidas econômicas. E ela não tem esse nome por acaso. Sem ela, o governo não vai cumprir duas regras que limitam o uso do dinheiro público: o teto de gastos e a regra de ouro. Agora, a discussão acerca da PEC emergencial foi retomada com um novo programa social que substituirá o Bolsa Família, o Renda Cidadã. Para financiá-lo, é preciso garantir que as despesas do governo ficarão controladas pelos próximos 24 meses, compensando os gastos com medidas de corte de despesas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende que a prioridade máxima até o final de 2020 deve ser a votação da PEC emergencial e afirma que não será possível aprovar o orçamento do ano que vem sem instituir mecanismos de ajuste fiscal. É impossível você abrir o próximo ano ou aprovar um orçamento para o próximo ano antes de aprovar a PEC emergencial, a PEC da regulamentação do teto. É impossível. É por isso que eu acho que nós já deveríamos, e acho que esse é o esforço do ministro Paulo Guedes, ter um texto organizado para que a gente possa enfrentar esse desafio dos desafios no curto prazo do Brasil, que é não apenas conseguir cortar despesas para um programa de renda mínima, mas também organizar os gastos públicos por esse período. Para entendermos por que a PEC é fundamental para estados e municípios, e principalmente no período pós-pandemia, vamos conversar com Pedro Trippe, membro da inteligência técnica do CLP, com Eduardo Araújo, economista e consultor do Tesouro Estadual do Espírito Santo e líder MLG. Começando aqui o episódio de hoje, e a gente está recebendo o Pedro Trippe. Ele é formado em Relações Internacionais e é membro aqui da Inteligência Técnica do CLP, é o responsável por produzir uma série de estudos técnicos de várias propostas do governo federal, estadual, municipal. Enfim, é uma grande honra receber ele aqui com a gente. E eu vou abrir o podcast fazendo aquela pergunta padrão para você. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Olha, eu acho que no Estado Democrático de Direito, eu sou uma pessoa que trabalha em prol do país, em prol de reformas, em prol de termos um país mais justo, mais próspero. Então, acho que eu sou uma pessoa que está muito focada nessa área de reformas. Diria que eu sou, no Estado Democrático de Direito, diria que eu sou uma pessoa focada bem em reformas, em modernização do Estado brasileiro. Cara, eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é a PEC emergencial, né? A gente está há um ano aí, praticamente, do envio dela. Por que ela virou prioridade nesse momento, tanto para o governo federal como para o Congresso Nacional? Olha, a PEC emergencial, ela é uma legislação que foi proposta pelo governo, junto inclusive com outras duas legislações. E, em linhas gerais, a PEC emergencial ela busca a promoção de um ajuste nas contas públicas, focando especialmente em gastos com pessoal. Sempre bom lembrar que o gasto com pessoal do governo federal é bem elevado, padrões internacionais, e estados e municípios, idem. Então ela busca promover um ajuste fiscal se focando em gastos com pessoal. O que ela traz é que, caso o governo federal descumpra algumas regras fiscais, especialmente o que a gente chama de regra de ouro, né, que é quando as operações de crédito do governo superam as despesas de capital, uma série de gatilhos de ajuste fiscal em gastos com pessoal são acionados. No caso de estados e municípios, ela oferece instrumentos de ajuste fiscal para governadores e prefeitos quando esses entes estão numa situação fiscal insustentável, gastando mais de 95% das suas receitas correntes em despesas correntes. Lembrar que, em caso de estados e municípios, são oferecidos instrumentos de ajuste fiscal. Não é nada obrigatório, nenhum governador ou prefeito é obrigado a usar esses instrumentos. A gente já está debatendo questão de gasto pessoal há muito tempo. Por que ela virou prioridade nesse momento, aí faltando pouco mais de 2 meses para acabar o ano e 1 mês de funcionamento do Congresso? Olha, eu acho que ela se tornou prioridade devido ao fato, de novo, a questão fiscal, né? Então nós temos um setor público no Brasil altamente endividado, né? Uma dívida pública que já está no patamar elevado hoje em dia, uma dívida pública que, além de estar num patamar grande, cresce e cresce muito rapidamente, né? A gente olha no horizonte, não consegue ver mais a dívida pública no Brasil estabilizada,
sinalizando, e a PEC emergencial, ela surge nesse contexto, ela ressurge, na verdade, nesse contexto. Existe uma tentativa de recolocar o Brasil no caminho do reequilíbrio fiscal, no caminho do ajuste fiscal. Lembrar que o mercado já está vendo que a situação fiscal do Brasil está complexa, a gente já vê o Tesouro Nacional tendo dificuldade de financiamento, tendo que usar recursos da conta única, taxas de juros longas estão se elevando, a situação está ficando bem complexa, e eu acredito que o Maia ter trazido esse ponto de volta é uma tentativa de sinalizar para os mercados, para os agentes econômicos, de que o Estado brasileiro está buscando sim evitar uma crise de solvência. Pedro, e como que o atraso da PEC, da votação da PEC, atrasa essa recuperação fiscal, principalmente em contexto pós-pandemia? É um ponto interessante, porque enquanto o Brasil não tiver uma macroeconomia estabilizada, né, ou seja, contas públicas equilibradas, um governo que faça superávit, que tenha uma dívida sob controle, né, sem essa base, sem uma macroeconomia robusta, vai ser muito difícil para o Brasil avançar em outras agendas de outras reformas, reforma tributária, reforma administrativa, reformas setoriais que estimulem, por exemplo, investimento em infraestrutura. Para o Brasil ter uma recuperação fiscal e em seguida uma recuperação social, o Brasil precisa ajustar suas contas. Esse é o primeiro passo. Sem isso, a gente não consegue fazer isso. Então eu vejo muito a PEC emergencial como o início da recuperação da macroeconomia brasileira, que permite que o Brasil, depois disso, com a casa arrumada, consiga avançar aí numa agenda de microeconômica, de outras reformas que tragam melhores condições sociais, econômicas, de ganho de renda, etc., para a população. A PEC emergencial é a base de tudo isso, ou uma parte da base de tudo isso. Então, para surtir o efeito necessário, do que ela depende também? Quais medidas que ela precisa também ser um conjunto, né, junto com a PEC? Exato, eu acho que só a PEC emergencial, ela tem um viés fiscal, ela tenta racionalizar gastos com o pessoal, mas naturalmente só ela não é necessária. O Brasil tem que aprovar um amplo conjunto ainda de reformas, das quais eu destacaria uma boa reforma administrativa, corrija distorções na máquina pública, que torne os serviços públicos melhores, mais eficientes, uma boa reforma tributária, né, que simplifique o sistema tributário brasileiro, diminua o passivo tributário no Brasil, a complexidade tributária que é muito elevada, né? Então eu diria que a PEC emergencial ela tem um viés fiscal, mas só o fiscal não é suficiente. O fiscal é a base. Para a gente avançar mais com o país, ter ganhos de renda, ter um país melhor, outras reformas serão necessárias. Eu estaria em reforma administrativa, reforma tributária e um outro conjunto aí de legislações tramitando no Congresso que quebram monopólios, amplia o investimento em infraestrutura, como por exemplo o novo marco legal de saneamento e marcos legais de outros setores como o setor elétrico e por aí vai. Eu estava lendo aqui até as reportagens hoje e tal, e muito se falou do Congresso Nacional até acabar com o recesso parlamentar para conseguir aprovar medidas, né? E a última notícia que vem agora é que o Rodrigo Maia realmente vai fazer um esforço para que em janeiro os deputados trabalhem para votar essa PEC. O que ainda falta para ela ser aprovada, e você acredita num esforço do parlamento nesse sentido? Olha, eu acho que é um caminho longo para ela ser aprovada, né? Ela está na CCJ do Senado, aguardando o relatório, então ela vai ter que tramitar ainda mais no Senado, ir para o plenário, ir para a Câmara. É uma tramitação longa ainda. Eu destacaria aí 2 pontos que a gente tem que analisar bem durante a tramitação, né? Primeiro, é quão diluída ela vai ser. Então, será que ela vai manter o formato original dela? Diluições não vão ocorrer, grupos de servidores públicos não vão ser retirados. A gente já viu isso acontecendo. O servidor que ganha até 3 salários mínimos, por exemplo, já foi retirado da proposta. Então, é muito importante ficar atento a isso, né? Que PEC emergencial que vai ser aprovada? Vai ser uma legislação robusta, que auxilie no ajuste fiscal, ou ela vai ser demasiado diluída? Esse é um primeiro ponto, né? Conectado com isso, é a questão que nós conhecemos, que o lobby, né, de alguns segmentos aí do funcionalismo público é muito forte na Câmara dos Deputados, influencia muito os deputados, e naturalmente, como a PEC traz esses instrumentos de ajuste fiscal focados no funcionalismo, naturalmente esse lobby, que é muito forte, vai trabalhar muito fortemente para barrar a PEC. Então eu não saberia dizer se a CEL não aprovada, eu até acho que será, mas o meu medo é exatamente o que vai ser aprovado. A gente acabar tendo uma PEC emergencial muito diluída, com pouca potência fiscal. Essa é a minha preocupação. Agora, por outro lado, se serve de esperança para todos, a situação fiscal do Brasil é muito complicada,
bancada, né, as lideranças no Congresso, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, entendem isso, né, conseguiram, apesar de toda a oposição corporativista, passar uma boa reforma na Previdência. Então isso dá alguma esperança para nós que a PEC emergencial consiga passar de modo robusto, sem ser muito diluída. Mas fiquemos atentos, porque ainda é um cenário muito, muito incerto. Bom, agradeço você e o Guilherme. Sempre uma honra participar aqui do Coisa Pública, enfim, sempre entrevistando pessoas muito legais, debatendo temas complexos e tentando levar essa mensagem da importância das reformas para diversas pessoas. Então, parabenizo aí o CLP e toda a equipe de comunicação pela iniciativa. Obrigado, Trip. Valeu e até a próxima. Eduardo, quem é você no Estado Democrático de Direito? Eu sou um economista, eu sou consultor do Tesouro aqui do Espírito Santo e também líder da MLG e que estou muito engajado com essa proposta do CLP de transformar o Estado público para poder servir melhor o contribuinte, o cidadão, aquele que paga o tributo e que, em tese, espera ter uma contrapartida. Então, acho que, como economista, eu trabalho muito para esse tipo de missão e estou muito feliz aí de participar desse encontro com vocês. Eduardo, então eu vou começar com uma pergunta. A gente está falando sobre a PEC emergencial, é um assunto que a gente debate muito a nível nacional, mas a gente não costuma entrar muito, a mídia não tem entrado muito na questão dos estados e municípios. Eu queria entender primeiro de você, para a gente começar o assunto, quais que são as principais queixas e também necessidades dos estados e municípios? Começando pelos municípios, também como os estados, de uma maneira geral, tem uma grande dificuldade no que se refere à disponibilidade de recursos. Para alguns gestores estaduais, a gente fala em dificuldade de ter recurso livre disponível para fazer investimento. Para alguns estados, como a gente pensa no caso de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, você percebe realidades em que esses entes não conseguem arcar, muitas vezes nem com aquela despesa corrente, né? Às vezes tem dificuldade de custear o pagamento da folha de funcionários, o que dá uma ideia assim, de como a situação das finanças públicas pode levar a uma precariedade em termos de prestação de serviço para as pessoas, né, no dia a dia. No caso das prefeituras também tem um grande desafio, né, quando a gente olha para municípios brasileiros, de uma maneira geral, quando você compara esses orçamentos dos municípios, a gente percebe que esses municípios gastam, de cada R$100 ali que recebem, mais da metade, em torno de 55, vai para pagamento de folha de pessoal. Acaba tendo outros compromissos, né, como custeio administrativo, que fazem com que esses municípios só consigam investir desses R$100 que recebem algo em torno de 7 no investimento, que seria aquelas obras públicas, né, que o cidadão às vezes fica muito interessado. Então, assim, a gente está passando agora por esse momento de eleições, vai entrar um ano novo. Muitas vezes um prefeito chega com muita sede, né, para fazer transformações e melhoria nas cidades. Em alguns casos, ele se dá conta de que ele entra com muito pouca possibilidade de fazer essas transformações, porque uma parte boa do que ele recebe já está compromissada, porque a legislação às vezes exige que ele aplique uma certa margem desses recursos na área de saúde, educação, enfim, na hora que ele olha o próprio orçamento, ele se dá conta que ele tem um espaço fiscal muito pequeno para fazer, às vezes, os investimentos e aquilo que às vezes ele colocou no plano de governo. Então, a gente está diante desse grande desafio e quando a gente pensa no caso desses momentos em que nós passamos com essa situação de emergência, né, com o coronavírus, a situação ficou ainda um pouco mais difícil, porque as empresas, tanto empresas que prestam serviços como empresas de comércio, tiveram uma queda, né, no faturamento e isso também impactou negativamente, porque é daí dessa atividade empresarial é que o setor público vai conseguir, né, a sua arrecadação. Então, isso acabou também criando um desafio. E só para dar um dado interessante também, assim, no caso dos municípios ainda tem um agravante maior, que quando a gente pensa nas receitas próprias do próprio município, ali que ele arrecada com o seu ISS, com o seu IPTU, aquelas fontes de receita locais, elas, numa média, elas não chegam a ser suficientes para custear nem a despesa da folha. Se a gente pegar os dados aí do último boletim da Secretaria do Tesouro Nacional, dos entes subnacionais, a gente tem que, dessas receitas próprias que os municípios recebem, que dá algo em torno de 232 bilhões, elas só custeiam 70% da folha, que é hoje somado
somada, né, de todos os municípios do país, 327 bilhões. Então, isso para poder ilustrar um pouco do desafio e do espaço fiscal limitado que esses municípios têm para poder tocarem, né, os seus projetos e atender, às vezes, aqueles pleitos que foram feitos pela população. Legal, muito, muito bom essa análise para abrir. Então, ouvindo assim sua resposta, dá para entender que a PEC emergencial, além dela permitir uma economia para os cofres dos municípios, ela ainda evita um eventual problema no sentido de governo de transição, que a gente está com uma eleição agora, né? A gente falou com o Pedro Tripp também, ele trouxe um balanço bem grande dos números com gasto pessoal de estados. Em relação aos municípios, vocês já fizeram algum tipo de levantamento, assim? Quando a gente pensa, se você fosse aplicar uma redução de 25%, que é o que pode ser feito, né, em relação à folha de pessoal, né, redução de jornada de trabalho com redução de salários em 25%, que seria uma medida drástica. Se isso fosse aplicado para todos os entes hoje municipais do país, a gente teria uma economia em torno de 50 bilhões. Na verdade, isso permitiria os municípios, em tese, se eles conseguissem esse espaço fiscal, até duplicar os investimentos que já fazem, né? Mas, naturalmente, quando a gente pensa nessa situação de emergência fiscal, às vezes pode ser que ele utilize esses recursos para outra finalidade, né? Porque no caso dos municípios, esses gatilhos dessa PEC emergencial são sempre, vamos dizer assim, acionados, né? Quando aquele município tem um comprometimento de acima de 95% das suas receitas correntes líquidas, né? Receitas correntes líquidas é tudo que o município recebe sem levar em consideração o dinheiro que ele pega de empréstimo. E a despesa de corrente, a gente está falando da despesa de pessoal e aquelas outras despesas de pagamento de juros, né, dos empréstimos que ele já pegou e outras despesas de custeio ali administrativo. Então, toda vez que o município chega nessa situação de comprometer aí algo em torno de 95%, isso funciona da mesma maneira que a gente às vezes tem uma empresa ou às vezes na administração do seu orçamento familiar, sua casa, quando a sua despesa começa a ficar muito próximo daquilo que você recebe, é hora de acender aí um alerta, né? Então, naturalmente, o que uma família vai fazer é tentar reduzir cortes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no caso mais próximo aí de um município, seria imaginar o condomínio, né, do prédio. Quando a despesa começa a ficar muito alta, às vezes o gestor, o administrador do prédio, ele vai ter que verificar todas as medidas, às vezes, para reduzir aquelas despesas de custeio, enfim. Então, o que essa legislação nova traz é essa possibilidade de reduzir também hoje a questão da folha de salários com redução de jornada, que é um ponto mais polêmico, mas que, por outro lado, é uma última medida, né? Ele tem outras, o gestor municipal como o gestor estadual, eles vão ter outras ferramentas e outras possibilidades, né, de fazer esse equilíbrio das contas, né? Como, por exemplo, só o fato do gestor municipal, às vezes, não ser obrigado a conceder o aumento de salário, isso já cria uma possibilidade interessante, porque, às vezes, agora a inflação está baixa, né? Está com inflação em torno de 3%, mas a gente já viveu momentos em que a inflação alcançou 10%. Né? Se a gente pega, por exemplo, o caso aqui do Espírito Santo, que hoje tem nota A nas finanças públicas, uma parte boa do equilíbrio financeiro que o Estado conseguiu para poder chegar nessa situação foi, por exemplo, só segurando e não concedendo reajustes salariais para servidores, que chega a ser uma medida menos drástica do que essa de você reduzir em até 25%, né, a remuneração e o salário aí do servidor. O que você atribui essa melhora do Espírito Santo, que subiu para a 5ª colocação no ranking de competitividade dos estados? Que trabalho que você diria por aí que poderia servir de espelho para outros estados também? Essa parte de gestão fiscal, que é a que eu conheço mais, assim, a gente percebe que o Tesouro do Espírito Santo ele tem realmente feito um trabalho muito importante assim, na gestão da dívida pública, na gestão das disponibilidades financeiras do ente e nesse controle também nessas despesas de pessoal, né? Só para poder trazer um pouco um cenário, já que a gente está falando também de avaliar e comparar esses cenários, né? Quando a gente olha, por exemplo, para os demais estados brasileiros, né? Se você for contar, você tem cerca de 11 entes estaduais que, se essa legislação hoje fosse aplicada, né, essa PEC emergencial, que naturalmente se candidatariam a utilizar essas medidas de austeridade. A gente está falando, só para poder ilustrar, de Pernambuco, a gente fala de Minas, Rio, né, que são os casos mais graves, Rio Grande do Sul, né, esses três são os três que estão com a situação fiscal mais difícil, né. Para se ter uma ideia, quando a gente usa esse parâmetro
ponto de comprometer 95% das receitas correntes com as despesas, né? Minas já estoura isso, está com algo em torno de 106%. Rio de Janeiro, 105%. Então, você vê que a situação é bem difícil. Mato Grosso do Sul, Maranhão, Sergipe, Mato Grosso, Santa Catarina, Distrito Federal, Bahia, Goiás e Pernambuco. Esses são os entes estaduais assim, que já estariam sendo naturalmente habilitados a usar essa PEC emergencial. Quando a gente pensa em relação às capitais, eu também poderia destacar aqui pelo menos 6. Natal, Macapá, Maceió, Rio de Janeiro, Campo Grande e Cuiabá são exemplo aí de outras 6 capitais do país também que poderiam usar esses mecanismos de controle das contas públicas. Uma coisa que é importante, que às vezes também a gente, quando fala dessa PEC, a gente pensa muito nessa coisa polêmica do salário do servidor, mas tem outros instrumentos, é importante citar também que lá existe uma previsão de limitar a questão dos incentivos fiscais, né? Quando você pensa também em obter um equilíbrio financeiro para um município, é verdade que a sociedade ela já não suporta mais, não aceita um aumento na carga tributária, né? Que seria uma forma de você conseguir um equilíbrio fiscal. Mas então uma outra forma de se fazer isso pro lado da Receita é reduzir uma parte daqueles incentivos tributários. Então, às vezes, uma determinada gestão na prefeitura, no estado, em alguns momentos pode ter exagerado, né, concedido, às vezes, um benefício fiscal muito grande para um determinado setor produtivo e, às vezes, também ali tem problemas, às vezes, de transparência, né? Qual o critério para decidir, às vezes, que o setor A vai receber um benefício em relação ao outro setor? A reforma tributária viria resolvendo esse problema de vez, mas enquanto a reforma tributária não sai, se a PEC emergencial sai antes, ela também cria essa possibilidade, que aí é uma coisa interessante, que traz essa possibilidade, né, de você ter um equilíbrio fiscal aí para o futuro, né? Ele não, vamos dizer assim, se ele tem direito de receber 100% de um tributo de uma empresa, então por que ele vai dar o desconto de 20% ou de 10% se ele está com a situação fiscal difícil? Então, essa também seria uma regra que seria importante. A outra, às vezes, também assim, aquelas demandas que, às vezes, as categorias de servidores públicos, às vezes, apresentam de criação de cargos ou realização de concursos públicos. Então, sobre uma regra dessa, de uma PEC emergencial, a prefeitura ou o governo do estado, eles passam a contar também com esse argumento. Um ponto, às vezes, também que eu acho importante destacar, Guilherme, Natália, é que, no início, quando se pensou essa PEC emergencial, da mesma forma que a gente tinha a reforma da Previdência, a ideia é que os municípios e os estados entrassem de uma forma automática na regra. Só que houve uma mudança, né, com a relatoria, enfim, com as emendas que são apresentadas ao projeto, de maneira que hoje nós estamos numa situação que é bem provável que, se essa PEC se avance, que os administradores municipais e estaduais, que eles tenham que, por conta própria, assumir o ônus de implantar essas medidas, né, tendo depois a chancela ali da Assembleia ou da Câmara dos Vereadores. Então, isso pode também criar uma dificuldade para alguns gestores estaduais e municipais implantarem esse tipo de medida de austeridade que às vezes cria, né, uma certa dificuldade ali no que se refere às categorias que são mais organizadas, né? E Eduardo, eu quero perguntar agora sobre o orçamento. O Rodrigo Maia, ele afirmou que é impossível aprovar o orçamento de 2021 sem votar a PEC emergencial. E eu quero saber por que o orçamento ele é fundamental para que os estados se planejem. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que tem a visão do governo federal, naturalmente, né? Pensar no orçamento do próximo ano e ter a aprovação dessa PEC emergencial para não acontecer o próprio governo federal descumprir ou não conseguir, por exemplo, criar esse programa de renda cidadã, né? Uma das grandes discussões, acho que na fala do Rodrigo Maia, é pensar em alternativas para você tentar financiar um programa para essas pessoas que hoje estão sob o abrigo do auxílio emergencial ou, às vezes, de uma nova versão dele, né? Que seria esse renda cidadã, sem descumprir essa regra do teto dos gastos públicos, que para investidores é um parâmetro muito importante, né? Você garantir que as despesas públicas elas vão ser sempre limitadas ao crescimento da inflação, né? Essa regra, ela na verdade, ela tenta fazer com que o governo federal, nesse caso, que é quem tem uma situação de endividamento público muito grave, né? Mas todas essas medidas que foram adotadas esse ano, a gente provavelmente deve chegar muito próximo, né? O
endividamento em torno de 100% do PIB, né? Significa que tudo que é gerado de riqueza no país, né, ao longo de um ano, a gente está chegando num endividamento público nesse patamar, que já foi no passado algo em torno de 60%, e isso às vezes pode criar uma dificuldade muito grande para você ter toda uma coordenação da política econômica, né? O governo precisa se financiar, por exemplo, emitir títulos públicos, né? E se o mercado, por exemplo, percebe que a situação das finanças públicas está chegando a um patamar fora do controle, o governo às vezes pode ter que elevar muito a taxa de juros para poder conseguir esse recurso para se financiar. Essa elevação dessa dívida e essa cobrança de juros maior, ela só significa que todos nós que somos cidadãos estaremos pagando um pouco mais para poder ter esse setor público financiando. O resumo da ópera é que nós temos hoje uma situação de finanças públicas, principalmente quando a gente pensa da União, que é o caso mais grave, né, que tem as cifras também mais elevadas, é que mesmo tirando a dívida, né, quando a gente pega só receita e despesa sem considerar a despesa de juros, né, que às vezes algumas pessoas criticam, só olhando por esse patamar a gente já entra numa situação de desequilíbrio. Esse ano 800 bilhões, né, por conta de todos esses gastos que foram feitos emergencialmente, que é até um pouco aceitável, né, em razão da situação de emergência do país, mas quando a gente tem a economia funcionando na normalidade e nesse processo de retomada da atividade econômica, em que a gente espera, né, que até o primeiro semestre aí do próximo ano a população já esteja bem imunizada, então é de se esperar também que a gente continue naquela trajetória de equilíbrio das finanças públicas, que é algo muito saudável para o país, né, e para que a gente consiga pensar no crescimento sustentável de longo prazo, né, porque quando as contas públicas elas ficam desorganizadas, veja o caso do Rio de Janeiro, toda a estrutura do funcionamento do setor público, ele fica desestruturado, e no caso do governo federal, quando isso acontece, isso afeta muito mais, porque tende a interferir também, por exemplo, o dólar hoje, né, isso tem relação também, né, com a situação fiscal do país. Dólar caro quer dizer que quando a pessoa vai comprar o alimento no supermercado, ele vai encontrar um preço do arroz mais alto que deveria. Então as coisas estão todas conectadas e o equilíbrio fiscal ele é um valor que a sociedade precisa defender, até porque senão não faria sentido. A gente teve durante esses últimos anos uma discussão intensa em torno de reforma da Previdência, né? Foi muito difícil a gente ter uma aprovação de uma medida tão polêmica quanto essa, né? Tanto os servidores públicos quanto os trabalhadores tiveram que dar a cota de contribuição e não faz sentido a gente avançar para o futuro sem que a gente mantenha esse equilíbrio fiscal, porque senão todo aquele esforço que a gente teve no passado é como se estivesse jogando ele para o ralo. E você falou em equilíbrio fiscal, né, encaminhar para esse equilíbrio. Como que o atraso dessa PEC ele atrapalha essa jornada, né, fiscal? Primeiro assim, a gente precisa admitir que é uma pauta muito difícil, né, por conta do poder de articulação que a categoria de servidores públicos tem no Congresso Nacional. Então esse é um fator que cria naturalmente uma dificuldade para a aprovação. Agora, quando a gente pensa na questão de termos entrado em uma situação de emergência fiscal e você não ter a possibilidade do gestor público contar com esse instrumento, né, como se fosse uma cirurgia, né, e a PEC ela só vem trazendo mais ferramentas, não significa, por exemplo, que o presidente ou que o governador ou o prefeito vai necessariamente usar todas essas ferramentas para fazer a cirurgia, mas a não aprovação da PEC só significa que ele não pode contar com esses instrumentos. Então, mesma coisa de você colocar hoje um prefeito para poder administrar uma cidade e ele praticamente já entrar na gestão dele com uma margem muito pequena de poder fazer alguma coisa para poder, às vezes, mudar a realidade daquele município, né? Uma empresa, quando passa por uma situação de emergência, naturalmente a gente vê muitos trabalhadores do setor privado que tiveram redução de jornada. Tudo bem que o governo entrou complementando, mas no final das contas teve pessoas com salários maiores que tiveram perdas salariais aí, mesmo com essas medidas emergenciais. Então o setor privado é um pouco uma demonstração de como é que a sociedade se organiza numa situação de emergência e, por outro lado, o setor público também precisa ter instrumentos para fazer isso, né? Como eu disse, não significa que necessariamente a redução de 25% dos salários vai acontecer, por exemplo, e isso vai impedir de você ter, às vezes, um funcionamento de um posto de saúde ou, às vezes, um serviço de segurança
ser prejudicado. Não, o gestor ele tem a possibilidade de escolher quais são as atividades que não são essenciais e que necessariamente poderiam sofrer esse tipo de corte, ou até mesmo adotar todas as outras medidas que estão previstas, né, nessa legislação. Naturalmente, quando a gente fala da folha, ela é a fonte, né? Como eu disse, algo em torno de 60% do que os municípios gastam no Brasil hoje é para despesa de pessoal. Então, por isso que ficam muito em torno dessa discussão da folha, mas eu penso que esse tipo de aprovação de medida, ele cria uma flexibilidade e talvez também vai criar até um engajamento maior dos próprios servidores públicos nesse tema das finanças, porque isso pode, às vezes, trazer para aqueles servidores uma visão de que, olha, se o meu prefeito, ou se o meu governador, ou se o meu presidente não administra bem as finanças do meu país, ou do meu estado, ou do meu município, olha, isso significa que eu, que sou trabalhador desse governo, também posso ser prejudicado. Então, eu também vou ajudar a fazer o controle social, combater qualquer tipo de desperdício ou de desvios, para que isso não crie uma situação em que os próprios trabalhadores sejam prejudicados, né? Muito longe disso, né? O servidor público é quem, na verdade, precisa ser valorizado, ser capacitado, quem faz a máquina pública funcionar nesse país. Então, precisa realmente ter uma situação de valorização, mas também a gente tem que trabalhar dentro da realidade, né? Não dá para poder... Porque o melhor do mundo seria se os governos, né, tivessem recursos infinitos para poder... E os problemas estavam todos resolvidos, né? Você conseguiria resolver o problema de todos os moradores de rua, você conseguiria oferecer aposentadoria para todo mundo, mas a gente sabe que quando a gente lida com a matéria financeira, você tem uma escassez, né? Não dá para poder o governo imprimir dinheiro e sair pagando todo mundo. Isso faria a inflação estourar, né? Os recursos são limitados e toda vez que a gente pensa nessa discussão de recursos, traz uma discussão, né? Seja dentro de casa, né? Quando o orçamento fica mais apertado, você precisa combinar com a esposa ou com o companheiro onde é que vai ter que cortar alguma coisa. E esse tipo de discussão ele vai para o governo estadual, municipal, quando a gente começa a viver com esses recursos mais escassos. Por isso que eu acho assim que é muito importante, paralelo a essa discussão do fiscal, a gente conseguir avançar na pauta do crescimento econômico. E acho também muito importante que o CLP tenha, através desse movimento do Unidos pelo Brasil, trazido toda essa discussão, né, de reformas estruturais, porque existe um olhar aí também muito atento para aquelas questões que podem garantir o crescimento sustentado do país nos próximos anos, e é só ampliando, né, a quantidade de geração de riqueza, né? A gente falava do estudo de competitividade do CLP, né, que aponta aí todas as variáveis, às vezes para um gestor conseguir melhorar o seu crescimento econômico. E quando a gente pensa no país também é isso, né? Se a gente consegue criar uma boa infraestrutura para poder atrair empresas, melhorar indicadores de ambiente de negócio para que você consiga instalar mais rapidamente uma empresa, enfim, criar toda a condição para que você tenha um avanço no crescimento econômico, isso significa que, naturalmente, o setor público também ganha com isso, porque é mais recurso que vai ser gerado através de impostos, e você passa a mudar um pouco essa discussão. Ao invés de você ficar falando em corte, em redução, você passa a ter mais espaço para falar de investimento, de que precisa ser feito melhoria. Então, as coisas têm que ser combinadas. Fazer o dever do lado fiscal, mas também não perder o olhar para essas questões de que o CLP defende tanto, as questões de infraestrutura, as questões estruturais que possam garantir um crescimento econômico sustentado de longo prazo. Legal, Eduardo. Muito boa a conversa, esclarecedora, e assim, eu tô super contemplado com o que a gente conversou. Não sei você, Natália, mas eu quero abrir para você, Eduardo, fazer alguma consideração final, que você fique à vontade, e agradecer mais uma vez ter participado aqui do Coisa Pública, falando desse assunto tão importante nesse momento de dívida pública, de gasto com o pessoal exacerbado, enfim, fica à vontade. Eu encerrar então parabenizando o CLP por essa iniciativa, né? Destacar mais uma vez mais esse esforço que o CLP tem tido em lidar com essas pautas que são difíceis, mas olhando sempre numa perspectiva daquela pessoa que paga o tributo, né? A gente sabe que falar de medidas como essa em situação emergencial, que vão mexer em áreas muito sensíveis,
mas é importante lançar a luz sobre esses temas e pensar necessariamente naquela pessoa que está lá precisando de uma melhor prestação de serviço. E a gente sempre fala que a gente vive num país de desigualdades, né? O setor público também, ele tem muitas desigualdades, né? Veja só, quando a gente compara o poder judiciário com o poder executivo, né? Você ter servidores que podem ter até 78 dias de férias, né? É uma realidade que está totalmente descolada. Então, acho que a gente precisa avançar também nessa discussão para trazer uma igualdade maior nesse mundo de desigualdade que também existe dentro do serviço público. E o CLP, através do Unidos pelo Brasil, tem chamado a atenção para esse diálogo, né? Falar da importância da gente também combater os salários, super salários, né? Pessoas que têm um patamar salarial muito elevado e que, inclusive, esses recursos poderiam ser utilizados para beneficiar aquelas pessoas que são mais pobres, financiando programas como esse programa de auxílio para aquelas pessoas que estão desempregadas ou na informalidade. Então, chamar atenção para essas pautas importantes que o CLP tem coordenado e parabenizar toda a equipe aí por esse belo trabalho. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-lo. Esse episódio usa áudios da Jovem Pan. Para saber mais sobre os próximos passos da PEC emergencial, acompanhe os canais do CLP nas redes sociais. Através do nosso Instagram, Twitter e Facebook, você também fica sabendo tudo sobre este e os próximos episódios. Inclusive, você pode acompanhar o nosso podcast também pelo YouTube. E caso você queira fazer alguma sugestão, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Você também pode apoiar o projeto através da nossa página de doação com valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço e até! Este podcast foi editado pela Maremoto.